Graça e paz, igreja. Uma boa noite, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Sempre um privilégio muito grande ministrar na nossa casa, ainda mais nesse altar que eu sempre digo que abençoou, mudou, transformou, prosperou a minha vida. Eu sou muito grato e tenho um sentimento de dívida com esse altar. Então, sempre que eu subo aqui, eu subo com muita responsabilidade, mas com muita honra também. Que Deus abençoe a sua vida. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, louvar também pela vida do meu pastor Jarmute, muito obrigado pela confiança. Deus é na sua vida, Deus é contigo. Pastora Débora, Deus abençoe. Os demais pastores, amigos e líderes, Deus os abençoe em Cristo Jesus. Abra a sua Bíblia comigo, Atos, capítulo de número 7. Atos, capítulo de número 7, versículo de número 54, a partir do 54. Deus plantou essa mensagem no meu coração, naquele período de 21 dias de oração. Estava de joelhos orando um dia e o Senhor ministrou uma frase que é o tema dessa mensagem. Eu tenho certeza que Deus irá falar conosco nessa noite. Porque tudo aquilo que vem do céu transforma, abençoa, renova, limpa, dá direção. E nós sabemos que se o Espírito Santo falar e nós dermos ouvidos, a nossa vida é transformada. E eu tenho certeza que o Espírito Santo irá falar conosco. Quem aqui mais crê comigo? Amém. Diz assim a palavra de Deus, Atos, capítulo de número 7, versículo de número 54. Ouvindo isto, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: veja os céus abertos, e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos, e dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastando-o para fora da cidade, e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos sobre os pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e pedimos agora que o Senhor, Espírito Santo, tenha liberdade para falar a corações aqui, para ministrar um novo tempo e declarar sobre as nossas vidas que os céus estão abertos sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Nós queremos declarar que toda ingerência maligna agora é cancelada e anulada, e somente o Teu Santo Espírito tem habilidade, liberdade para agir no nosso meio. Essa nossa oração em nome de Jesus, amém. O tema dessa mensagem é: cancelado na terra, mas aprovado no céu. Cancelado na terra, mas aprovado no céu. O Senhor ministrou esse tema aqui de joelho. A gente sempre orava nessa cadeira aqui. E o Senhor ministrou essa palavra, esse tema no meu coração. O Senhor ministrou algumas coisas a respeito desse texto. Só que é interessante falar sobre cancelamento dos nossos dias. Hoje, nas redes sociais, ouve-se muito sobre a cultura do cancelamento. Talvez você tenha visto alguém famoso, um humorista, um político, um ator, uma atriz, que falou algo ou buscaram algo no passado da pessoa. E quando eles expõem isso na internet, isso causa uma controvérsia. E todo mundo fala: não, vamos cancelar fulano de tal. E no mundo da internet, essa pessoa é cancelada. Ela perde a voz, perde a autoridade, perde contratos. Dependendo daquilo que ela fala, ela é cancelada por unanimidade. Só que essa cultura do cancelamento não é dos nossos dias. O que acontece? Vamos olhar um homem que foi cancelado no seu tempo na Bíblia, Noé. Estava dando uma mensagem sobre a respeito de arrependimento. Todos ignoraram Noé. Foi cancelado no seu tempo. Agora, ele e a sua casa foram salvos. Outro homem, Jesus veio dando
dando novas diretrizes, uma nova palavra, um novo tempo, um novo vinho, ajustando as coisas, dando um novo mandamento. Só que aqueles homens rejeitaram, porque feria o ego, feria o sistema, e quando o sistema não gosta de alguém, ele vem e cancela aquela pessoa. Mas com Jesus eles cancelaram, temporariamente, porque o nosso Cristo ressuscitou. Outra pessoa, nós vemos Estevão. Só que às vezes nas nossas vidas, sabia que nós também cancelamos as pessoas? Antigamente, no tempo da minha mãe, quando não queria falar com alguém, queria cancelar falando de tal, não queria falar com alguém, o que os pais faziam? Pegavam o telefone e tiravam do gancho. Não quero falar com fulano de tal, não. Então, você ignorava aquela pessoa. Agora é engraçado que, antigamente, as visitas das casas eram muito mais comuns. Eu lembro que minha mãe era dirigente do círculo de oração e estava uma correria em casa. E sabe aquele dia que a mulher não quer receber visita em casa? Que a casa está meio bagunçada, alguma coisa assim, ela está estressada, está correndo. E minha mãe não queria receber visita. Daí o pastor foi lá em casa falar com a minha mãe, porque ligava e o telefone estava como? Fora do gancho. Já meio querendo cancelar o pastor, né? Deus o livre, aqui não acontece, mas aconteceu só com a minha mãe. Minha mãe tirou o telefone do gancho, o pastor batendo em casa, e minha mãe falou assim para o meu irmão: vai lá e fala que eu não estou. E sabe o que minha mãe fez? Se escondeu dentro do guarda-roupa. Olha isso aqui. Olha isso aqui, não tem como fugir do homem de Deus. Daí meu irmão, com muita sabedoria, foi lá: pastor, minha mãe mandou dizer que não está. Daí ele falou: ela mandou dizer, mas ela está aí? Ele falou: tá, vem aqui que eu mostro onde ela está para o senhor. Irmãos, pensa só, minha mãe dentro do guarda-roupa, o meu irmão abriu a casa, abriu o portão: vem pastor, vem aqui. Abriu a porta do quarto e falou: mãe, o pastor está aqui, quer falar com a senhora. Irmão, não tem esse negócio de cancelar. Antigamente era assim, as pessoas tiravam o telefone do gancho. Hoje, como que nós fazemos? Bloqueamos a pessoa em 15 segundos, ou deixamos de atender. Então isso aqui é algo que acontece nos nossos dias. Claro que em outras escalas nós estamos dizendo, mas há uma cultura do cancelamento dos nossos dias. Mas uma palavra é certa: aquilo que o mundo tem tentado fazer com a igreja, que cancelar a voz da igreja, isso não acontecerá, porque quem guarda a igreja é maior, e a voz da igreja não será cancelada nessa sociedade, em nome de Jesus. Agora, observando Estevão, muito interessante a história desse rapaz. Era um jovem que servia a igreja primitiva. Atos capítulo 6 vai dizer que o número dos crentes daquele período estava crescendo de uma forma muito grande. Crescendo, o evangelho estava sendo pregado através de oração, através da pregação da palavra, muitos discípulos chegando, muitos judeus se convertiam, tanto os de fala grega, quanto os de fala hebreia. Então, alguns judeus, como cresceram naquele período de helenização, onde o idioma era o grego, por conta Alexandre o Grande tinha conquistado todo mundo, tinha feito o grego se tornar meio que a linguagem universal, como nos nossos dias é o inglês. Então tinha alguns judeus que falavam grego e outros judeus que falavam em hebraico ou aramaico. E dentro da igreja, alguns judeus de fala grega e outros de fala hebraica começaram a brigar entre si. Por quê? Porque as viúvas da igreja primitiva não estavam sendo atendidas. Olha que interessante. As viúvas desse tempo, elas não tinham nenhum subsídio do governo, nenhum cuidado do governo para si. As viúvas, elas não recebiam nada quando o seu marido falecia, como é nos nossos dias, não. Quem recebia toda a herança da família era o primogênito. Então ele recebia a herança e certamente cuidaria da sua mãe, cuidaria da sua família. Agora, se a mãe que tinha ficado viúva, não, no caso não era mãe, se a mulher tinha ficado viúva, não tivesse filhos e não tivesse familiares, ela iria padecer algumas dores. Ela ia sofrer algumas coisas, porque não tinha de onde ter sustento. E a igreja primitiva cuidava disso. Vendo isso, eles trouxeram essa questão para os apóstolos, dizendo: olha, as viúvas têm que ser tratadas. E os apóstolos disseram: então levante aí 7 homens, cheios do Espírito Santo, para cuidar disso, porque nós temos que nos dedicar ao ensino da palavra e à oração. E é um ponto que eu quero já aplicar com a igreja aqui. Olha que interessante. O Espírito Santo se movendo na igreja, e ele dizendo assim: cuide das viúvas da casa do Senhor.
Sabe o que é cuidar das viúvas? Cuidar de pessoas que às vezes não podem dar nada para nós. Cuidar de pessoas feridas, pessoas machucadas, pessoas com dor. Pessoas que talvez você vai fazer algo e não vai ter nenhum holofote mostrando o que você está fazendo. Mas muitas vezes, aquilo que alguns homens não valorizam, os céus valorizam e cuidam. Sabe o que eu estou dizendo para você? Aqui na nossa igreja nós temos muitas pessoas que precisam de cuidado e atenção. Nós teremos o batismo daqui a alguns dias. São pessoas que talvez para você, poxa, mais uma pessoa aceitou Jesus aqui, chegou agora, deixa a pessoa ali, alguém vai cuidar. Não, meu irmão, a responsabilidade é sua. São preciosos para os céus. São pessoas que valem muito. As crianças aqui da igreja, são coisas que às vezes nós não damos valor, mas o nosso filho está sendo muito bem cuidado lá. Tem um lanchinho abençoado para ele lá, uma palavra abençoada para ele lá. São coisas que às vezes nós não valorizamos, mas tem que ser cuidadas. Às vezes coisas pequenas que nós não damos valor no casamento. Um bom papo com a esposa, com o marido. A correria do dia a dia, o cansaço, nos tira às vezes um tempo de qualidade. Às vezes é 1 hora de conversa, meu amigo, por semana, que vai salvar seu casamento. Um diálogo. Às vezes na sua empresa, você observar o que os seus funcionários estão pensando, sentindo, como eles estão, são coisas pequenas que fazem a diferença. Coisas pequenas que às vezes não têm valor aos nossos olhos, mas aos céus tem muito valor, para as pessoas tem muito valor. Então se você está aqui, e você é cheio do Espírito Santo, peça a Ele direção, para que Ele coloque você nos lugares certos, para abençoar as pessoas certas, para fazer as coisas certas, para ser útil no reino, para valorizar aquilo que de fato tem valor, ainda que esteja pequeno. Amém, igreja? O lugar pode ser simples, a pessoa pode ser simples, mas o propósito sempre vai ser grande: glorificar o nome de Cristo e fazer o Evangelho ser conhecido. Agora, outra coisa que eles fizeram, eles disseram: escolham 7 homens de bom testemunho e cheios do Espírito Santo. Essas 2 coisas aqui, para estarem disponíveis para a obra. 2 coisas muito simples: cheio do Espírito Santo e de bom testemunho. E a pergunta é: será que nós seríamos escolhidos para tratar das viúvas aqui na igreja primitiva? Para servir ao Senhor? Para fazer algo simples? Será que nós somos cheios do Espírito Santo? Como que nós vemos isso? O modo que nós tratamos a casa de Deus, a palavra de Deus, a oração, o modo que nós tratamos o irmão, o modo que nós nos relacionamos com Deus no nosso secreto. Será que o nosso testemunho tem glorificado a Deus? Aqui no domingo você dá um glória a Deus, mas o nosso pastor Silas sempre diz: o Evangelho não é para ser vivido aqui dentro da igreja, que nós recebemos o alimento, mas lá fora nós entregamos o pão também. Porque aqui nós somos edificados, para quê? Para abençoar as vidas lá fora. Como anda o nosso testemunho? Será que tem glorificado ao Senhor? Será que nesse tempo nós seríamos chamados e escolhidos para o Senhor para fazer algo simples? Mas sabe que eu tenho uma certeza no meu coração? Que o Espírito Santo está pronto para encher crentes que estão disponíveis para a obra de Deus. E eu não sei se Deus vai achar aqui algumas pessoas nessa noite, mas eu quero ser achado para a obra do Senhor. Você também quer ser achado com bom testemunho, cheio do Espírito Santo, para que a sua casa seja abençoada, para que a sua casa seja transformada, para que você receba algo novo dos céus? Quantos aqui desejam mais da presença do Espírito Santo sobre a sua vida? Amém, igreja? 2 pontos simples. Agora, continuando o texto aqui em Atos capítulo 6, olha o que a palavra de Deus vai dizer. Estevão estava servindo, e a palavra de Deus vai dizer que ele praticava muitos milagres, prodígios e maravilhas. E naquele tempo era um período que tinha muitas sinagogas. Depois nós vamos falar o que eram sinagogas e o que era o sinédrio, né? Nós vamos ver falando muito isso aqui no texto ali dos evangelhos principalmente. Tinham muitas sinagogas. Sinagogas eram ajuntamentos, era como se fosse uma pequena congregação de judeus, onde eles se reuniam para estudar a palavra, para fazer alguns cânticos, às vezes debatiam algum tema político. E esses homens se reuniram contra Estevão, e você já vai entender o porquê. Capítulo 6, versículo 9 e 11 de Atos diz assim: contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, sinagoga dos libertos.
Então subornaram alguns homens para dizer: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Essa sinagoga dos libertos, diz alguns estudiosos que tinham mais de 700 sinagogas naquele período de Atos. 700 sinagogas. E para você pensar dos nossos dias, é como se fosse uma igreja pequena, onde judeus se reuniam naquele lugar. E essa sinagoga dos libertos, acreditam os estudiosos que era formada por judeus que foram libertos do Império Romano e começaram a se reunir para estudar a palavra. Só que tinha muitas veias políticas dentro dessas sinagogas, e muitas se levantavam contra o que? A ressurreição de Cristo e o poder de Deus. E nisso, Estevão pregando sobre a ressurreição de Cristo, eles começaram a acusar Estevão, porque quando a palavra começa a ser pregada e começa a incomodar algumas pessoas, o sistema começa a ser incomodado, o sistema tenta levantar e calar aquele que está pregando a palavra de Deus. E Estevão continua pregando a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai dizer que eles não conseguiam resistir a Estevão, por conta da sabedoria e da habilidade que ele tinha na palavra. Então eles tiveram que subornar algumas pessoas para falar diante do Sinédrio, e a gente já vai chegar lá. Mas olha que interessante, esses homens aqui que se reuniam na sinagoga dos libertos, e foram libertos da escravidão física, mas a sua mente queria escravizar os outros. Talvez você conheça uma pessoa que já foi abençoada, cresceu na vida, mas não suporta ver ninguém crescendo também. Essa mente de escravidão, mente fechada, mente que não aceita aquilo que Deus pode fazer na vida do outro irmão. E isso aqui, que eles estavam planejando para fazer, se levantando contra a vida de Estevão, os planos que eles estavam traçando para Estevão, estavam conduzindo Estevão para que a igreja vivesse um dos maiores dispersões que teve naquele período, e o evangelho começou a crescer. Então o que aconteceu? A ferramenta que foi utilizada para tentar travar a voz de Deus, fez com que o evangelho crescesse mais ainda. E isso nós podemos aplicar sobre as nossas vidas. Como, pastor? Aquilo que o inimigo está tentando fazer sobre a sua vida, tratar sobre os seus filhos ou anular o seu casamento, tentando tocar na sua empresa, em nome de Jesus, Deus vai reverter, vai virar a chave, e aquilo que era para ser maldição, Deus vai tornar em bênção, porque tudo que nós vivemos debaixo do propósito de Deus, nos conduz ao crescimento. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Estava acontecendo isso com Estevão, tentando calar a voz dele. E olha que o versículo 12 de Atos 6 vai nos dizer. Pode colocar na tela, por favor? Atos capítulo 6, versículo 12. Atos capítulo 6, versículo 12. Por favor, mídia, não me desampara, não cancele a minha voz, em nome de Jesus. Está aqui o texto. Com isso, aqueles homens da sinagoga levaram Estevão diante do Sinédrio, e prenderam Estevão e levaram-no ao Sinédrio. Talvez a palavra Sinédrio seja familiar para você. Será que eu vi Sinédrio alguma vez na Bíblia? Sinédrio era o Supremo Tribunal lá de Israel daquele período, onde decisões políticas, religiosas, civis eram tomadas. O Sinédrio era formado por 71 pessoas, uma delas um sumo sacerdote, que definia e tinha a palavra final acerca de qualquer assunto, e por 70 líderes da nação. Ele foi formado aproximadamente quando Moisés estava governando o povo lá no Egito, e o Senhor falou: levante 70 homens da nação capazes de liderar, e ministre o seu espírito sobre a vida deles, para que eles possam ter a habilidade de resolver questões difíceis, e o trabalho não seja tão pesado sobre a sua vida. Então eram 70 pessoas que foram levantadas, mais uma delas. Dentro desse sinédrio tinha alguns partidos políticos, dois que eram os principais, e nós vamos ver muito isso nos evangelhos, nos 4 evangelhos, eram dos fariseus e dos saduceus. Os fariseus eram aqueles que priorizavam o exterior. Eles pegavam as coisas mais pequenas da lei e tentavam aplicar e mostrar nisso a sua santidade, mas dentro de si não praticavam aquilo que eles viviam. Por isso que Jesus vai repreender essa classe. Vocês são hipócritas, vocês vivem de aparência,
E a outra classe, os saduceus, eles eram uma classe mais elitizada, uns homens mais ricos, e eles não acreditavam na ressurreição. Então, esses eram algumas das classes políticas que estavam dentro do Sinédrio. Para você ter noção, alguns homens que talvez você tenha já ouvido citar o nome deles, que faziam parte do Sinédrio naquele tempo: José de Arimateia, que cedeu o seu túmulo para que Jesus fosse enterrado. A gente vai parar para pensar, né? Como que Jesus foi enterrado? O túmulo era dele? Não era? Era de José de Arimateia. José de Arimateia, membro do Sinédrio. Outro homem importante, Gamaliel, mestre da lei. Nós lembramos de Paulo. Paulo aprendeu o evangelho aos pés de Gamaliel. Outro homem muito conhecido, João capítulo 3, vai falar de Nicodemos. Nicodemos, mestre da lei, ao qual Jesus vai falar para ele: Nicodemos, tu tem que nascer de novo. E o versículo mais lindo da Bíblia, João 3,16, é interessante, que foi dito em uma conversa íntima, secreta, com o mestre da lei que fazia parte do Sinédrio. Outros homens conhecidos, Anás e Caifás, e outro muito conhecido também, Ananias. Então essa galera fazia parte do Sinédrio. Então, quando alguém se levantava pregando algo que estava fora da visão desses homens, ou tocando em alguma área política deles, eles se levantavam com força, colocavam essa pessoa diante do Sinédrio e pediam para ele testemunhar. E isso aconteceu com Jesus. Eles se levantaram contra Jesus, dizendo que Jesus estava fazendo acusações contra o templo e que Jesus iria derrubar o templo. Levaram Jesus diante do Sinédrio. Jesus passou pelo Sinédrio, saiu dali, foi para diante de Pilatos. Pilatos também lavou suas mãos e pediu para escolher entre Barrabás e Jesus. Eles escolheram que Jesus fosse crucificado. E interessante que foi o Sinédrio que apontou Jesus como errado. Só que Jesus não foi condenado pela lei judaica, foi condenado pela lei romana. Então nós vemos a morte de Cristo, todo um arquétipo montado para que fosse contrário à voz e tentando cancelar a voz do nosso Senhor. Mas isso é muito interessante, é importante nós conhecermos. Agora, quando Estevão está diante do Sinédrio, diante daqueles 71 homens, doutores da lei, eles fazem: o que você vai se defender? Você disse essas coisas mesmo? Essas coisas mesmo? Ele disse: queridos irmãos e pais, e ele começa a dar uma das maiores pregações do Novo Testamento. Ele vai pegar dos patriarcas, vai falar sobre Abraão, vai falar sobre José do Egito, vai falar sobre Moisés, vai falar sobre Josué, vai falar sobre a construção do templo, e vai dizer para eles: vocês acham que a bênção estava em Moisés? Vocês acham que a bênção estava em Abraão? Vocês acham que a bênção está no templo físico? Sabe o que vocês fizeram? Todos os profetas que foram levantados no Antigo Testamento, vocês crucificaram, vocês detonaram, porque vocês são geração rebelde. Olha o que Estevão falou com eles. E nisso nós chegamos naquele texto que nós lemos. Eles ouvindo isso, eles começaram a ficar furiosos e ranger os dentes. E a palavra de Deus vai dizer assim: quando Estevão foi colocado diante do Sinédrio, o rosto dele parecia como o de anjo. Meu irmão, sabe o que é isso? Teu rosto como o rosto de anjo no meio de uma provação, é você ter a certeza que Deus está no controle da sua vida. Esse período de oração, nós estávamos aqui orando, e algumas coisas começaram a acontecer, a empresa, algumas coisas indo para uma direção complicada, e nesses momentos nós começamos a olhar o cenário. O inimigo quer tirar nossa alegria, roubar a nossa paz, dizer assim: o que adianta você ter orado tanto, buscado tanto? O que adianta você ter feito tantas coisas? Aparentemente nada está acontecendo. E talvez o inimigo tenha ministrado, ou tenha soprado, ou gritado ao seu ouvido: o que você vai fazer na igreja hoje? Olha a sua história, olha o seu passado, o que adianta você estar lá? Você não era nem digno de estar aqui.
Isso é a voz do inimigo, irmão. O Espírito Santo, quando de trás para cá, ele está dizendo: eu tenho um novo tempo, eu tenho uma nova estação, eu tenho um movimento sobre a sua vida. Eu não vou olhar para o seu currículo do passado, eu estou olhando para as promessas que eu estou fazendo coisas novas. Você não consegue ver, você tem que olhar agora para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Aquilo que ficou no passado, Deus está apagando e te traçando um novo tempo. Então, em nome de Jesus, se você entrou aqui hoje pensando: pastor, eu não acredito que Deus tem um tempo novo para a minha vida, eu te digo: Deus tem um tempo novo, e o Senhor pode mudar a sua história nessa noite, em nome de Jesus. Ele está aqui falando. Continuando caminhando aqui no texto bíblico. Que interessante, irmãos. Se pedissem para um dia explicar a nossa fé, será que nós conseguiríamos como Estevão? Será que nós conheceríamos a palavra o suficiente para explicar o porquê nós cremos? Irmãos, nós temos uma vida só para adorar ao Senhor aqui nessa terra. E a palavra de Deus tem estado todos os dias diante de nós. E o que nós temos feito com a palavra de Deus? Nós temos estudado aqui um tema importantíssimo: o final dos tempos, que é uma certeza que acontecerá com a igreja, o arrebatamento. E nisso o nosso coração tem sido ajustado, moldado, trabalhado e voltado os nossos olhos para aquilo que realmente importa: agradar o Senhor e estar preparado para a sua volta. Agora, será que nós podemos olhar para a nossa vida e pensar: nós conseguimos ser como Estevão era? Crentes que vêm à igreja que não conhecem nada de Bíblia, irmão, em nome de Jesus, estuda. Eu não estou falando isso aqui com um olhar de orgulhoso por conhecer, não, porque é uma necessidade. Nós conhecemos a palavra de Deus. É no dia mau que você vai se lembrar de um versículo que vai salvar a sua vida. É no dia mau que você vai se lembrar de uma palavra que foi liberada, que vai salvar seu casamento. É no dia difícil que você vai ter um conselho de sabedoria para livrar uma pessoa da morte. Por quê? Porque você conhece a espada, você sabe manejar a espada. O inimigo te ataca, mas você tem habilidade com a palavra, e você contra-ataca o inimigo e vence. Por quê? Porque você conhece a palavra de Deus, meu irmão. Então conheça, estude a Bíblia, ame a Bíblia. Olhe para o exemplo de Estevão. Por que ele venceu? Conhecia a palavra de Deus. Aleluia. Agora, algo muito interessante. Mídia, por favor, Atos 7:55. Nesse momento que Estevão está sendo atacado, olha o que acontece. Eles tiram Estevão do sinédrio, conduzem Estevão para fora da cidade. Estevão, porém, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus. Sabe quando que ele vê isso aqui? No momento de tribulação. Irmãos, Deus tem uma maneira peculiar de se revelar a nós. Deus sabe como chamar a nossa atenção. Estevão talvez não tivesse visto os céus abertos durante toda a sua vida, buscando a Deus no seu quarto. Mas no momento que ele estava para ser morto, os céus se abrem sobre a sua cabeça. Ele vê Cristo não sentado à direita, ele vê Cristo de pé à direita do Pai, olhando para ele. E sabe qual que é o momento que vai marcar a sua vida? O momento que você estiver passando por uma grande dificuldade, e o Senhor liberar uma palavra, e o Senhor manifestar a sua presença. Sabe por quê? Porque a presença dele será tão poderosa sobre a sua vida, que vai inundar o seu coração, e vai dizer: Senhor, eu consigo. Senhor, eu posso passar. Senhor, eu posso enfrentar. Senhor, eu posso continuar, porque a tua presença está sobre a minha vida. Ainda que venham pedras sobre mim, ainda que venham desafios, ainda que pessoas falem mal, ainda que contas venham, Pai, dívidas ou doenças venham sobre a minha vida, eu continuo olhando para os céus, vendo o Senhor levantado à direita do Pai, olhando para mim: filho, eu te fortaleço. Essa é a palavra de Deus, o exemplo de Estevão para as nossas vidas. Glórias a Deus. E o que é interessante, meus irmãos, Estevão era obediente. As pedras não tiraram Estevão do caminho. E o obediente, ele sempre vai ver os céus abertos sobre ele. Se você obedece a palavra de Deus,
haverá favor de Deus sobre a sua casa, haverá favor de Deus sobre o seu trabalho, haverá favor de Deus onde você chegar, porque sobre a vida do obediente, os céus estão sempre abertos. Números 16, 31 a 34, a palavra de Deus vai falar sobre Corá. Corá era um homem que se levantou na tribo de Israel contra Moisés, desobedecendo a palavra de Deus. Sabe o que o Senhor fez com Corá? A terra abriu sobre os seus pés, engoliu ele, a sua casa e os seus bens. O obediente vê sobre a sua cabeça os céus abertos. O desobediente vê os seus pés, vê os chãos abertos sobre os seus pés. Sabe qual que é o final do desobediente? Meu irmão, a gente não fala às vezes tanto isso, mas é o inferno. Quer ser bem claro? É o inferno, perdição. Mas em nome de Jesus, a nossa casa será obediente ao Senhor. A nossa casa terá o favor de Deus. A nossa vida será uma vida de céus abertos em nome de Jesus. Atos 7:58, por favor. Continuando no texto bíblico. Olha a história de Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os mantos sobre os pés de um jovem chamado Saulo. Sabe o que poderia ter acontecido com Estevão aqui? Quando ele visse as pedras nas mãos daquelas pessoas, ele poderia olhar para aquelas pedras e dizer assim: quer saber, eu vou negar. Quer saber, eu vou parar. Quer saber, eu vou sofrer muito se eu ficar na minha posição. Vai ser mais difícil se eu obedecer. Ele falou assim: não, pera. Joga a pedra não. Eu vou deixar todo esse negócio aqui de Espírito Santo, de ressurreição de Cristo. Eu vou falar que está tudo errado. Estevão não fez isso, ele não se dobrou diante das pedras. E a pergunta para nós é hoje: será que as pedras da vida não têm nos feito dobrar diante da verdade de Deus? Talvez você tenha feito alguma coisa, contado uma mentira, feito algo que você quer esconder, mas por conta da dificuldade você deixa lá. Levantam pedras para você e mudam o seu caminho. Levantam-se provações sobre a sua vida e você abandona a igreja. Levantam-se dificuldades do ministério e você abandona o ministério. Irmão, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem que continuar caminhando independente daquilo que aconteça. Você tem que entender que você serve a Deus. Eu liderei o louvor dessa igreja aqui em 2017. Servi aqui durante 2 anos e meio. Irmão, o pastor me direcionou: Joe, acabou teu período aqui no louvor, beleza? Eu falei: pastor, beleza. Sabe o que eu fui fazer, irmão? Fui ficar numa coluna ali atrás de obreiro, servindo ao Senhor. Foi difícil? Foi. Mas a questão é, eu não sirvo a um cargo, eu sirvo a Deus. Agora, se te tirarem de um cargo da igreja, você sai da igreja? Você abandona o reino de Deus por causa de um cargo? Irmão, você serve um Deus que é poderoso. É um Deus que tem o controle da sua vida. Permaneça onde Deus te colocou. Levantam pedras, levantam calúnias, permaneça onde Deus te colocou. Eles falam mal, falam mentiras, permaneça onde Deus te colocou, em nome de Jesus. Se o Senhor que te chamou, Ele te vê, Ele te sonda. A palavra de Deus diz que Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, os nossos pensamentos, aquilo que passa dentro do nosso interior. Será que Ele não está vendo você? Você acha que Ele perdeu o controle da sua vida por quê? Porque Ele não está fazendo as coisas como você quer fazer? Meu irmão, continue servindo a Deus, independente das pedras que se levantam contra a sua vida, em o nome de Jesus. Glórias a Deus. Essa palavra é meio de confronto, mas essas palavras que nos mudam. Às vezes eu tento pegar mais sobre vitória, mas eu acho que não é meu jeito, igreja. Amém? Estão entendendo a palavra em nome de Jesus? Amém? Amém. Deus é bom. Sabe o que revela Cristo nas nossas vidas? O modo que nós nos comportamos diante das dificuldades. Quando nós estamos lá fora, quando nós estamos fazendo negócios, quando nós estamos tratando os nossos filhos, cuidando dos nossos filhos, quando nós estamos nos relacionando com pessoas do sexo oposto, é nesse momento que nós revelamos Cristo. Quando nós recebemos uma promoção e vem no nosso coração a dúvida se agora vamos entregar o dinheiro do dízimo ou não, se seremos fiéis agora ou não, é nesses momentos que nós somos provados na nossa fidelidade ao Senhor.
Mas eu tenho certeza que aqui está cheio de crentes que amam a presença do Senhor Jesus. E veja que interessante, Atos 7:58, fica naquele texto de novo. As testemunhas deixaram os mantos deles, aqui nesse caso de Estevão, aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo você conhece. Era nesse período aqui um grande perseguidor da igreja. Um homem que ia contra o evangelho. Perseguia os cristãos. Aprovava a morte de cristãos. Mas é interessante. Capítulo 8, versículo 1, vai dizer que Saulo consentia com a morte de Estevão. Atos capítulo 9, Saulo está indo em direção a Damasco, levando cartas dos oficiais para prender a igreja e calar a voz do evangelho. E é nesse momento que o Senhor tem um encontro com Saulo. Sabe o que às vezes eu estava pensando, estudando isso? Talvez Saulo estivesse caminhando com as cartas na mão e pensando: o que será que Estevão viu que fez ele entregar a sua vida, abençoar aqueles que apedrejavam ele, e ainda fazendo isso com um semblante de anjo? Talvez o testemunho de Estevão tenha sido uma semente no coração de Saulo, para que aquele homem que recebeu algumas pedradas marcasse poderosamente a vida do maior pregador aos gentios que tem no Novo Testamento. Irmãos, sabe as marcas de pedradas que você levou na vida? Sabe as dores que você passou por vários caminhos que você não quis ter passado? Sabe as vezes que talvez você tenha quebrado na empresa e você está se levantando de novo? Sabe as dores que você passou em outros lugares, em outros tempos da vida? Essas dores, quando outras pessoas virem elas vão dizer: mas o que aconteceu com essas dores que não te mataram? O que aconteceu com essas dores? Você vai dizer para elas: sabe, o Deus que eu sirvo, Ele me sustentou. Porque a consolação que nós recebemos de Deus, nós usamos para consolar outras pessoas. Quando Deus permite você passar por alguns lugares que você não quer passar, é porque Deus quer gerar novos testemunhos na sua vida e através de você. É com dor, é com dificuldade, é com choro, mas é para glorificar o nome do Senhor. Nós não negamos o nome dEle por conta de provações. Nós não negamos a palavra de Deus por conta das dificuldades. Por quê? Porque nós sabemos a quem nós servimos. O nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele é o doador da vida. Ele sustenta o universo com a palma das suas mãos. Nós não podemos trocar o nosso Senhor por coisas terrenas e passageiras. Não podemos. E a pergunta que nós podemos fazer hoje, eu vou pedir para o pessoal do louvor já subir: por quem nós morremos? Já parou para pensar isso, essa pergunta? Por quem você morre? Sabe por que essa pergunta? Porque tem algumas pessoas que morrem por causa dos outros, contraem dívidas para impressionar amigos, fazem coisas que não querem para impressionar pessoas que nem te amam. Por quem que você está morrendo? Por conta dos outros, por aquilo que a sociedade está dizendo, e estão caminhando para esse caminho, e você está indo para o mesmo caminho. Não, eu vou ir para lá também, está todo mundo indo, então tem que agradar todo mundo. Não importa o que a palavra de Deus diz, está indo, ou está dizendo, eu tenho que agradar os outros. Meu irmão, não morra por conta dos outros, viva por conta de agradar ao Senhor. Não morra por conta dos outros. Não seja emocional na hora de fazer dívidas. Não, se eu chegar com esse carro aqui, meus amigos vão ficar de queixo caído. Você faz uma conta, daqui a pouco as dívidas aumentam, a sua casa entra em um período difícil por conta dos outros. Em nome de Jesus, não morra por conta dos outros. Mas tem pessoas que querem morrer para si mesmos. Por quê? Querendo montar um império para si, fazer várias conquistas, se matam de trabalhar, se matam de fazer, de conquistar, de juntar para si. Mas e no final da vida, que pedirão conta da sua alma, o que você fez com ela? Senhor, eu conquistei impérios, fiz palácios, tenho muito aqui. E o Senhor vai dizer para nós: mas eu queria que você glorificasse o meu nome. Eu queria você na minha presença. Não estou dizendo que é pecado ter riquezas e posses, não. Mas é pecado você se matar por conta disso. A riqueza, ela vai vir por conta da bênção de Deus, mas ela não pode ser o nosso alvo. O nosso alvo tem que ser sempre o Senhor.
Agora, será que nós estamos dispostos a morrer por Cristo? E olha a recomendação. Portanto, olha o conselho de Paulo, transformado agora. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Romanos 12:1. Filipenses 3, 7 e 8 diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparando a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Talvez, se você não for dirigido pela sociedade, aquilo que a sociedade diz, talvez o seu nome não seja citado na lista da Forbes. Talvez o seu nome não seja citado no hall dos maiores artistas. Mas no dia que você se apresentar diante do Senhor, Ele vai dizer: filho amado, tinha tanto prazer na sua vida. Talvez algumas coisas que você tem que abrir mão nessa vida, lá na eternidade, você vai dizer: valeu toda a pena. Eu quero que a igreja se coloque de pé. Sabe o que é interessante, igreja? Eles tomam Estevão, tentando cancelar a vida de Estevão, por conta daquilo que ele falou, daquilo que ele fez. E Estevão aqui estava sendo reprovado na terra, reprovado pelos homens, mas os céus estavam de braços abertos o esperando. Talvez aqui hoje nós tenhamos duas classes de pessoas. Talvez você tenha sido rejeitado por conta do seu pecado. Talvez você tenha sido rejeitado por conta do seu currículo. Talvez algumas pessoas possam ter olhado para você e dito um dia: você não vai dar em nada, você nunca vai crescer, você nunca vai ter uma família, você nunca vai ser abençoado. E algumas pessoas tentaram cancelar você aqui na terra. E talvez, falando agora do mundo espiritual, você esteja cancelado no céu. Sabe por quê? Porque o que nos dá favor no céu, o que abre o céu sobre as nossas vidas, não são as nossas boas obras, mas é Cristo estar em nossas vidas. Veja o texto de Colossenses 2, 13 e 14. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu uma vida juntamente com Cristo, perdoando os nossos pecados e cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava as ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando na cruz. Sabe o que Cristo fez com os nossos pecados? Aquilo que era para nos cancelar, Jesus colocou na cruz e cancelou ele com seu sangue. Sabe por que nós temos acesso à presença de Deus? Porque o Senhor Jesus cancelou o poder do pecado sobre a minha e sobre a sua vida. E hoje eu e você podemos ter acesso a esse Deus. Mas talvez você esteja aqui hoje dizendo: pastor, eu estou afastado dos caminhos do Senhor. Pastor, faz tempo que eu não venho para a igreja. Pastor, eu não estou mais na comunhão, abandonei há muito tempo. Pastor, eu pequei, pastor, eu errei. Pastor, eu dei lado à carne. Mas em nome de Jesus tem um novo tempo para a sua vida. Deus quer cancelar agora o teu passado de pecado, cancelar essas dívidas e fazer você ter favor novamente. Ou talvez você nunca tenha aceitado a Jesus Cristo na sua vida. No mundo espiritual, talvez você esteja cancelado, meu irmão. Cancelado. Mas sabe o que os céus dizem para você hoje? Hoje é tempo de cancelar essa dívida. Sabe como? Com o amor de Jesus. Eu quero convidar você, talvez que esteja afastado, ou talvez que nunca aceitou a Jesus, vir aqui na frente, enquanto o pessoal vai cantar um louvor, para que essa dívida de pecado seja cancelada hoje, e você passe a ter uma nova vida em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, saia do seu lugar, tome essa decisão. Essa decisão corresponde ao quê? À vida eterna. Tantas coisas nós fazemos corresponde às coisas passageiras do nosso dia,
nós estamos preocupados com amanhã,